E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Mavi Moreira e hoje, com 3 anos de atraso, eu finalmente assisti um filme que mudou simplesmente a minha perspectiva acerca da doença da demência e do Alzheimer e que, muito merecidamente, tem 2 Oscars em sua coleção. O Oscar de melhor roteiro adaptado e o Oscar de melhor ator para o indescritível Anthony Hopkins. Eu acho que vocês já até mataram qual filme é, né? Claro que eu estou falando de Meu Pai. O filme é uma adaptação de uma peça de teatro homônima que foi escrita pelo Florian Zeller e que simplesmente eu não consegui imaginar, conceber essa história sendo contada numa peça de teatro, num palco sendo montada, sem perder aspectos fundamentais para a conclusão da história e para a passagem de momentos cruciais da história, já que essa vida desse personagem, essa história dele, ela simplesmente casa muito bem com a linguagem cinematográfica por 2 aspectos específicos que ficaram muito claros durante a duração do filme, que foi a montagem, que contribuiu muito para que a história seja passada de maneira não verbal, necessariamente. Ela adiantou muita coisa, muita interpretação para os espectadores. E também a fotografia, que é simplesmente sensacional e que também serve como um elo entre o espectador e o personagem. No que diz respeito à montagem, como a história é passada de uma maneira não cronológica, ela tem um papel fundamental de conectar muito bem as cenas para trazer o tom específico de cada uma delas, conectando uma sensação de desespero a um sentimento de medo e assim fazendo uma transição sutil de um turbilhão de coisas passadas dentro da mente do Anthony que não necessariamente ficam explícitas a nós. Já a fotografia, ela nos desorienta porque justamente pelo fato do filme se passar em ambientes fechados, basicamente numa casa ou não, aí é que tá, a gente não sabe muito bem se ele tá na casa dele, se ele tá na casa da filha, se ele tá na sala, no quarto, porque os objetos vão mudando, as cores vão mudando, para mostrar justamente que acontecimentos e fatos na vida dele vão se misturando pela confusão mental causada por essa demência e fragilidade. É um filme muito embaralhado, mas ao mesmo tempo ele é muito coeso. E ele consegue nos imergir tanto nessa história desse personagem, mas também nos sentimentos e nas confusões e em todas as situações que ele passa ao longo de meses, dias, horas, que a gente consegue sentir na pele essa confusão sem ter que passar por tudo isso. E o filme, que é visivelmente bem construído e bem pensado, bem planejado, pelo fato dele ter o mesmo diretor, que é o mesmo roteirista da peça, que escreveu a peça e que adaptou ela, juntamente do Christopher Hampton, que é um roteirista muito bom, muito competente e que ele foi famoso por participar de um dos filmes muito bem aclamados pelo cinema, que é o Ligações Perigosas. É que o desempenho magistral do Anthony Hopkins, que já foi muito elogiado e que fez, inclusive, ele ganhar o Oscar de melhor ator em 2020, que, assim, você percebe, tanto pelo fato dele já ter falado em várias vezes em entrevistas, que esse papel do Anthony, não à toa, é muito pessoal para ele, já que é um medo muito real que ele, como um senhor octogenário, tem de justamente perder as suas plenas faculdades e se perder dentro de si. Isso é aterrorizante para qualquer pessoa, mas principalmente para ele, por ser um ator incrível, mas alguém que trabalha tendo que apagar o ser em prol de viver outro alguém nas telas ou nos palcos, né? E isso é inclusive uma das definições de ator. Você apagar a sua identidade em prol de viver outra pessoa. E isso é simplesmente sensacional, porque ele consegue trazer isso quando você se atenta aos detalhes. E simplesmente, principalmente no final do filme, quando ele dá um show de atuação que você fica inebriado. Você não consegue terminar esse filme sem sair dali pensando nele e sentindo pena daquele personagem. E também pelo fato do filme não romantizar e não cair em vários deslizes, em vários defeitos que muitos filmes que abordam doenças e casos de personagens em estados terminais que cai pro melodrama ou então para tentar tirar alguma beleza do adoecer. É algo muito doentio se você for parar pra pensar, mas que muitos filmes fazem isso. E esse aqui não, ele mostra a verdade nua e crua. Se você consegue ver alguma beleza através da arte, do filme em si, que é um filme muito bonito, que tem uma fotografia bonita, e também pelo empenho dos atores,
pela confusão do personagem de não saber qual daqueles homens é o genro dele. Enfim, e a Olivia Colman, que faz a Annie, que é a filha dele, e que também tem um ponto de vista muito bem ressaltado no filme, ela é uma personagem sensacional, porque ela tenta se adaptar aos estímulos que o pai demonstra a ela e tenta não causar uma discrepância e maior confusão nele e não agravar o caso dele. E o filme mostra com muita sutileza e também com muita perspicácia o sofrimento dela e a realidade dela, que também não é difícil, que também não é fácil. Inclusive, eu acho que agora é o momento perfeito para eu elogiar a Olivia Colman, porque ela é uma atriz sensacional. Eu simplesmente amo o trabalho dela. E eu creio que, apesar dela já ter entrado para a história do cinema, obviamente, mas eu creio que no futuro ela vai ser ainda mais aclamada pelos papéis dela. E deu lembrar um filme que eu já trouxe aqui pro canal, uma crítica que ela, inclusive, é a protagonista, que é o filme A Filha Perdida, que é da Netflix, e que também é um filme muito bom e que mostra o potencial artístico dessa mulher e o quanto que ela, relativamente jovem, em comparação, no que diz respeito à carreira, em comparação ao Anthony Hopkins, consegue equivaler a ele e trazer uma dinâmica de cena sensacional. Outro aspecto que faz com que esse filme seja ainda mais emocionante e integrado com o espectador, com aquele que assiste, é o fato de que ele não pede que você entenda 100% dos fatos para necessariamente ter um bom aproveitamento da história, do que a mensagem que o filme quer passar, que inclusive não é tão conclusivo assim. Eu respeito a doença, eu respeito a pessoa que tá entrando em um estado ali catatônico e que ela simplesmente não vai conseguir, e que às vezes isso acontece e faz parte da vida. Eu creio que essa tenha sido a mensagem passada, não só pelo filme, mas também pelo personagem do Anthony e pelo ator Anthony Hopkins. Mas, voltando, o filme não pede que você entenda 100% dele para você ter um bom aproveitamento da história. Ao contrário de muitos filmes de ficção científica que praticamente clamam para que você entenda todos os detalhes para você ter uma experiência completa. Inclusive, muitos filmes se vendem assim. E quando eu penso nesse tipo de filme, eu sempre venho em mente Interestelar, que é um filme que faz questão de te explicar todos os detalhes, não só porque isso é um defeito do Nolan, né, que é o diretor, mas como algo que é característico do gênero, coisa que esse filme não traz. Claro, isso também faz com que nós sejamos poupados de cenas expositivas desnecessárias e que só mostram uma deficiência do roteiro em passar uma mensagem e um deterioramento do protagonista, sendo que isso pode ser muito bem mostrado sem palavras, só com uma montagem, só com uma direção competente, só com uma atuação competente, e tudo isso acontece nesse filme. E o que transforma esse filme ainda mais 5 estrelas, já dando spoiler da pontuação que eu vou dar pra ele, é o fato de que ele não subestima o espectador, que é algo que eu simplesmente detesto quando filmes fazem isso. E tem filmes que ele pensa que a gente é uma criança de 5 anos e faz questão de nos relembrar uma cena que aconteceu há 5 minutos atrás, coisa que esse filme não faz de maneira alguma. Então, mais uma vez repetindo, a nota que eu dou para esse filme é 5 estrelas por todas as emoções, conflitos e mensagens que ele consegue passar em 1h40. Simplesmente sensacional. E todos os prêmios que esse filme ganhou foram muito merecidos e eu acho que deveriam ter ganhado muito mais, porque simplesmente é uma atuação brilhante, é uma direção brilhante que deveria sim ser bem mais reconhecida, porque é algo que simplesmente marca quem assiste. Se você gostou do vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários alguma sugestão, alguma opinião, que você vai ser sempre muito bem-vindo. Se inscreva no canal, clique no sininho para não perder quando sair um vídeo novo, compartilhe com seus amigos, deixe o like e até o próximo vídeo.